o senhor Marcelo Chirico Matucci, executivo da Manager Gestão Condominial, uma empresa que há mais de 30 anos é conhecida no mercado imobiliário por suas inovações tecnológicas. Versará sobre o tema Projeto Olho Mágico, experiência no setor condominial. Eu queria convidar aqui que se desejar se levantar um pouco. Vocês não querem dar uma esticada nas pernas? Sim, eu acho que... É um olhar de gestão do condomínio, tá vendo? Pois é. Bom, meu nome é Marcelo Matucci, trabalho com condomínios há 35 anos. Eu adoro isso e não vou contar a minha história, mas rapidamente vocês entenderem um pouco os números, porque os números têm a ver com o que eu vou falar em seguida. Mas nós administramos 100 mil unidades, 100 mil apartamentos, né? E estamos presentes em várias cidades, em alguns estados e alguns escritórios pela cidade de São Paulo. Então, eu estou só contando disso porque uma série de coisas estão sendo faladas e isso acontece em condomínio. Mas eu queria falar um pouco a todos aqueles que vivem numa metrópole, né? Como eu, pelo menos eu penso dessa forma, como nós somos impulsionados... Obrigado. Ok. Como nós somos impulsionados a ser agressivos. Eu não sei se vocês concordam comigo, né? Um mais, um menos, mas nós somos impulsionados a ser agressivos. Eu acho que agressivos todos somos um pouco, mas depende um pouco do meio e um pouco de como nós somos. Estava há pouco tempo numa fila de supermercado, estava pagando, né, assim, e eu escutei uma gritaria, era uma senhora gritando com um caixa que estava pagando. Assim, foi um clima horrível, eu não estava nem entendendo o que estava acontecendo. Essa senhora foi embora gritando, eu peguei um sonho de valsa, dei para o caixa, pedi desculpas. Mas assim, é um meio, eu tenho certeza que vocês têm histórias como essa. Eu tenho histórias minhas, que quase perdi a paciência. Estava no shopping para parar, né, rodando o carro há muito tempo no shopping na época de Natal, não consegui estacionar o carro, daí apareceu uma vaga, quando estava entrando, um garoto bem mais novo que eu entrou e ficou rindo de mim. Eu juro para vocês que eu tive que me segurar, fui embora, né, assim, porque faz parte, o meio faz parte da gente. De condomínios eu tenho N histórias. Vou contar uma história de pouco tempo atrás agora, estava numa reunião de conselho, o gerente me pediu, Marcelo, vai porque o clima está tenso. Eu fui na reunião do conselho, 2 conselheiros idosos começaram a bater boca, né, na reunião, né, assunto mais do que banal, ridículo assunto. Um bate na mesa e sai do recinto, eu falei, ufa, né, que bom, né, ele saiu. De repente ele me entra correndo, eu até achei que ele estava armado, e eles começam a se socar. E eu já sei dessa lição, eu repeti de novo, eu fui intervir, quem mais apanha é quem está no meio, né? Assim, quem mais... Até apanhei, como todo mundo foi para o chão, foi uma delegacia, mas isso é o meio, né? Isso é o nosso meio, né? Assim, isso é um pouco do nosso meio. E essa questão do agressivo, a gente identifica os agressivos em condomínios, né? Porque os agressivos são aqueles que têm dificuldade de receber um não. Aquele que tem dificuldade de receber um não são os agressivos. Os abusadores também, né? Os abusadores, eles não aceitam não. Mas em condomínio, na nossa sociedade, a gente sabe, né? Quem lida com condomínio sabe dessa questão. E eu lido muito com estatística, né? Assim, eu vou ser rápido, né? Então, assim, eu lido muito com estatística e uma das estatísticas fala que a cada 100 mil pessoas, 0,67 comete suicídio. Tenho 100 mil unidades, isso é um fato. Eu tenho um suicídio quase por ano. Esse ano ainda não soube de nenhum caso, mas eu tenho um suicídio quase por ano, 50% é um jovem. E aconteceu 2, 3 anos atrás, subiu no elevador, chegou um casal e uma senhora, subiram no elevador, e como a gente até ensina nossos filhos, não fale com ninguém, né, no elevador, ninguém falou nada no elevador, o casal saiu, essa senhora seguiu e o casal se suicidou. Não vou contar como, mas o casal se suicidou. Eu fui lá, porque faz parte do meu papel, fui lá ajudar a família, né, tem algumas questões, e essa senhora veio me procurar. Ela estava em prantos. Ela falou, Marcelo, eu estava com eles, eu não falei nada, não falei nem bom dia. Se eu tivesse falado alguma coisa, talvez eu tivesse impedido essa questão, porque foi um ato. Então, outra estatística, 10% da nossa população tem desvio de comportamento. 10% de uma cidade tem desvio de comportamento. 10% de um condomínio tem desvio de comportamento. Seja ele qual for,
Eu tenho condomínios de 8 unidades até condomínios de 8.400 unidades, né? Condomínios de 2.000 unidades. Então, você imagina o que é essa população. Então, 10% tem desvio de comportamento. Então, isso acontece. E nós, que administramos condomínios, síndicos, conselheiros, e nós condôminos, nós vizinhos, temos que ter essa sensibilidade de saber lidar com essas questões. Então, uma coisa que pode parecer muito estranho, mas que eu queria dizer para vocês, que pessoas boas também podem fazer o mal, né? Assim, pessoas boas em condomínios também podem fazer o mal. Pode ser muito drástico essa frase, mas também vou ser drástico. Na Primeira Guerra Mundial, quantos nazistas, né, bons pais, né, bons maridos, cometiam crimes e achavam que estava sendo bom. Tem um filme muito legal na Netflix que fala sobre o julgamento de um nazista, e tinha os personagens, mas no final do filme passava um pouco do julgamento e daquele nazista falando. E ele falava, mas eu não fiz nada de errado. Foi uma das coisas que comentaram aqui. Eu não fiz nada de errado, eu fiz o bem, né? Então, é um pouco da sociedade. Se a nossa sociedade é agressiva, nós também, né, faremos mais pessoas agressivas. Falava muito antigamente de um 7-1, né? Era bom você ser um 7-1, você tirava proveito, né? Estou falando quem é mais velho, talvez entenda do que eu estou falando, né? Hoje, pelo menos, a molecada é um pouco mais, não vai tanto nessa de um 7-1. Bem, eu vou pular algumas coisas, mas eu acredito que o meio do condomínio, perdão, bondade, isso faz diferença. Gentileza faz diferença. Você muda a comunidade do condomínio. O melhor condomínio para morar não é... Olha, eu tenho um condomínio altíssimo padrão. Altíssimo, mais de 50 mil reais o metro quadrado. O melhor condomínio para morar não é esse, 50 mil reais o metro quadrado. O melhor condomínio para morar é um condomínio onde as pessoas se dão bem. Esse é o melhor condomínio para morar. Porque não adianta você ter muitas áreas comuns e não poder utilizar, as pessoas serem ruins, né, uma com a outra, na questão do relacionamento. Então, eu acredito muito nisso, que gentileza, bondade e perdão fazem a diferença. Eu acredito nas pessoas, eu acredito no amor, também acredito na razão. Então, a gente tem que também usar a razão. Síndicos, né, tem que usar a razão, tem que usar a lei, mas eu acredito que isso possa mudar o meio. Bem, vou passar algumas coisas, tá? Assim, senão, mais por uma questão de tempo. Bem, como começa um incêndio? Começa com uma fagulha. Quase todo, né, não vou dizer que todo incêndio, mas quase todo incêndio começa com uma fagulha. Se essa fagulha não for contida, se essa fagulha não for apagada, ela gera um incêndio. E um incêndio pega fogo num prédio todo. É isso. Então, assim, eu acredito muito nisso. E em 2018, um amigo meu me ligou, um amigo de minha incorporadora me ligou, Leandro, Marcelo, eu estou com um problema. Meu vizinho aqui de porta, ele é drogado, ele grita, ele bate na mulher, eu não sei mais o que fazer. Já falei com o síndico, já falei com o conselho, todo mundo sabe, eu não sei o que fazer. Estou falando com você, porque eu não sei se eu faço mais alguma coisa, né? Vou até a polícia, faço alguma coisa, ou se eu vendo a unidade. Eu falei, não sabia do assunto, eu falei, Leandro, deixa eu dar uma olhada nesse assunto. Fui ver, falei com o síndico, um assunto complexo, tá? Daí eu liguei para ele e falei, olha, Leandro, se eu fosse você, eu mudaria. Desliguei aquele telefone com um peso na consciência e me sentindo muito incompetente. E como é que eu posso falar com um amigo meu, num prédio que eu administro, que ele tem que se mudar porque tinha um drogado lá, que os filhos dele tinham medo, que a mulher dele tinha medo, que ele tinha medo. Ele se mudou. Mas por conta dessa história que eu estou contando para vocês, a gente criou um produto Olho Mágico, porque a cada 6 meses eu tenho que criar um produto ali na Manager. A gente criou um produto Olho Mágico que eu vou passar para vocês esse produto, até para vocês entenderem o que é. Quando eu tive a ideia desse aplicativo, desse sistema, que não tem nada a ver com a administração de condomínios, eu mostrei para 2 amigos advogados, né, assim, que são da área. Pô, o que vocês acham disso? Marcelo, é sensacional. Mas você é louco? Você não vai ganhar dinheiro com isso. Você vai fazer um trabalho do poder público. Você tem certeza que você vai fazer isso? Eu falei assim, eu preciso fazer. Trabalho com há 35 anos, eu estou cheio de histórias, eu já me envolvia, eu precisava organizar. E eu fiquei muito feliz com o que melhor para mim foi esse evento aqui, é que eu escutei o poder público falando que a sociedade tem que agir também. Para mim foi muito bom, né? Assim,
Eu até escutei ao contrário. Porque eu confesso para vocês que esse produto ficou 1 ano na geladeira. Será que eu lanço? Como é que será isso? Como que, assim, é que algumas pessoas, né, assim, é normal a gente olha o condomínio como um empreendimento, como um CNPJ, como um negócio, né? E na verdade o condomínio não é isso, né? Quando, por exemplo, se eu falo sobre limpeza, a limpeza de um condomínio limpo não é ele varrido, é ele higienizado. É um lugar onde o condômino veja que é um lar e possa andar descalço. Quando a gente fala na manager lá, a gente fala muito em gestão minimalista, né? Que é uma palavra para definir tudo. Meu negócio não é fazer boleto, não é fazer cobrança. Meu negócio lá é cuidar de pessoas. Então, por conta disso, que eu tinha que fazer uma série de coisas que a gente faz, e o olho mágico, ele é para isso. E ele, como funciona? Eu vou mostrar alguns dados que a gente teve nesse último ano, mas como funciona? A gente recebe denúncias, algumas denúncias são disciplinares, a gente fala, olha, isso não é conosco, né, isso é disciplinado, mas a gente recebe algumas denúncias, trata com um comitê aquela denúncia, algumas imediatamente a gente faz um BO, tem coisas que tem que fazer BO, mas algumas, como eu disse, o incêndio começa com uma faísca, não é o caso de um BO, você consegue tratar antes, então a gente discute o assunto. Então eu tenho pessoal da polícia, tenho psicólogo, tenho médico, tenho um advogado da área de condomínios, que a gente discute o assunto e chega, síndico, a gente acha que isso é o melhor. O síndico faz o que ele desejar, mas a gente leva pelo menos um aconselhamento, porque são assuntos complicados. O que nesses últimos 12 meses, qual foi, o que a gente teve? A gente teve 2 denúncias de corrupção, né, uma questão da zeladoria, que a gente tratou, não vou ficar contando todos os casos, mas teve 2 denúncias sobre corrupção. A gente teve 2 de agressão de mulher, né, assim, uma delas, o síndico já tinha tomado providência, a polícia já tinha ido lá, sempre que acontecia um ato de violência no apartamento, a gente recebia dos vizinhos, né, assim, outras denúncias, a gente estava tratando, e infelizmente, eu digo infelizmente, porque ele se mudou, ele é um locatário, se mudou, né, pelo menos ali, enquanto a gente estava, a gente não soube que essa pessoa tinha sido preso, porque ali no caso era de fato para ser preso, ali não era uma fagulha. A gente teve crianças, um caso de criança abandonada, um caso pode parecer simples, não era uma criança, os pais saíam para trabalhar, a criança, né, ficava sozinha no apartamento e andava no térreo, e a gente, não foi uma questão policial, tem uma série de coisas que eu vou comentar, nós ligamos para os pais, conversamos com os pais, a gente chamou uma mãe que era amiga da amiguinha também, então foi uma questão de tratar, foi uma questão de acolher. Idoso abandonado, né, a gente teve idoso abandonado, isso vai crescer, eu estou com, né, um caso, né, os 2 casos, as pessoas estão ficando velhas dentro do condomínio, eu tenho condomínios que eu administro há muitos anos, os filhos não se atentaram a essa solidão e a doença, e a gente teve que ligar. Eu liguei para um dos filhos, o síndico, o seu Paulinho, no outro prédio, ligou, que ele conhecia, olha, sua mãe precisa de cuidado, não pode mais deixar ela sozinha. Então, essa é a questão do acolher, isso tudo veio pelo olho mágico. Animal abandonado, e 2 pessoas fizeram uma palavra, e eu vou falar que é verdade, eu tenho cachorro desde sempre, né? Hoje eu tenho 3 cachorros, mas o cachorro abandonado teve mais denúncia do que de pessoas, né? Sem ele fazer nenhum... tomar cuidado para falar de animais. Mas assim, eu também tenho animais, mas ali eram cachorros abandonados no terraço, porque tinham muitas fezes, assim, eu entendo, né? Então, tomamos atitudes sobre essa questão. Assédio às síndicas, no caso, eu tenho um assédio a síndicos profissionais, tem um caso super difícil, de pessoas que faziam vídeos à síndica, soltavam de forma anônima, perseguiam a síndica. A gente tem casos muito ruins, né, dessa questão de síndicas, de assédio às síndicas profissionais. Assédio a prestadores de serviço, né, então no caso, um condômino com um segurança, né, assim, um condômino com uma outra doméstica, casos, e não foram casos policiais, foram casos que nós tratamos, mas foram casos que pessoas de forma anônima fizeram a denúncia. Casos de esquizofrenia, né, assim, um caso que ele descia com a espada, falava que a máfia chinesa estava atrás dele, que o grupo Silvio Santos, não, casos, né, uma pessoa com esquizofrenia, ele teve que falar com a polícia, desculpa, com a família, tem que vir aqui, né, a polícia não tinha mais também o que fazer, então, né, casos de esquizofrenia, questões disciplinares que vieram pelo Ilmar e falaram, isso não é conosco, isso é
conselho, é síndico. O Olho Mágico não tem essa finalidade. E nesse um ano nós fizemos 5 BOs, né, alinhados com o síndico. Nós fizemos 5 BOs porque eram casos já mais agressivos, né? Eram casos mais agressivos. Enfim, como vizinhos, né, que é isso que nós somos, né, como vizinhos, eu entendo que nós temos que denunciar, sim, os casos crônicos temos que denunciar, tem ações graves que a gente tem que usar a força, mas tem outros que não, outros que a gente, como vizinhos, a gente pode acolher. Nós temos que incentivar o respeito, essa questão do respeito mútuo, valorizar as pessoas que são mais agredidas, ou estão numa situação, deixa eu só fechar tudo aqui, mais fácil, comunicar, né, como síndico, como administrador, comunicar mais, mas não é só comunicar o que a lei determina, mas comunicar coisas boas, comunicar acolhimento, comunicar respeito, isso é importante. Por fim, acolher, ter esse braço de acolher. O Olho Mágico, ele é para acolher. Ao ponto que Gente é um outro aplicativo nosso, que a gente tem há muitos anos, que Gente é um aplicativo de relacionamento. É para fazer que uma pessoa possa ajudar a outra. Se você precisar de uma ajuda, você entra no aplicativo, você precisa de uma caixa de ferramentas, você precisa do meu cachorro porque eu vou viajar, se é aniversário do meu casamento, alguém. Então, é um aplicativo para isso. E a gente dá prêmio para quem ajuda mais o seu vizinho. Qual o interesse financeiro? Nenhum. É o mesmo do Olho Mágico? Nenhum. Por fim, isso tudo para que eu gosto dessa imagem, dessa árvore, porque o condomínio é isso. O condomínio, ele tem ali a árvore, mas ele tem que ter uma atmosfera de hospitalidade. Eu uso muito essa questão da atmosfera de hospitalidade. Por fim, meu aplicativo, agora que sai em fevereiro, ele chama Atmosfera de Hospitalidade, que a gente vai passar para os condomínios. Mas o que é atmosfera de hospitalidade? Tem algo em torno do condomínio, que são as pessoas, que cria essa atmosfera de acolhimento, essa atmosfera de hospitalidade. Isso é o que eu tinha para dizer. Qualquer coisa, estou no LinkedIn, tá bom? Estou com o maior prazer de falar com vocês. É isso, foi rápido.